Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Cristo esteja conosco no dia de hoje. Irmãos, hoje eu trago um momento de reflexão a respeito da confiança, se realmente a palavra de Deus ela nos traz, né, toda essa segurança que Deus fala, tanto fala na palavra dele, né? Então, eu separei alguns trechos da Bíblia para mostrar aos irmãos que essa promessa ela é dada já há muitos e muitos anos e tudo que Deus falou ele cumpriu até hoje. Então, irmãos, eu queria começar no livro de Isaías, esse profeta excepcional. Eu separei aqui uma passagem que diz: Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Em Isaías 40, 30. E ele continua: Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, e voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. E ele continua, Isaías 40, 31. Os irmãos vão me perguntar, mas quem foi Isaías? Isso ele dizia no Antigo Testamento, né? Esse homem era dentro de um outro contexto, não é o contexto que a gente vive hoje, né? Dessa loucura, desse mundo desenfreado, sem nenhum critério, né? Nenhum padrão de normalidade. Mas não, eu vou falar um pouquinho a respeito de quem foi Isaías e por que ele dizia isso, né? Era um dos maiores profetas do Antigo Testamento e ele anunciou a sua mensagem, era entre 742 a 687 anos antes de Cristo. Ele já falava a respeito de Deus, do poder de Deus, da confiança no Senhor. E o poder de Deus sobre as coisas e a santidade de Deus, que seria perfeita aos olhos dele, e ele passava isso para as pessoas através, né, do conhecimento que o Espírito Santo vinha dando a ele. Porque naquela época não existia Jesus Cristo no Antigo Testamento, como os irmãos sabem. Então, Jesus aparecia em forma de anjo, muitas vezes. Então, Isaías era um homem que tinha muita intimidade com Deus, né, como todos os profetas do Antigo Testamento, e ele tinha essa facilidade, né, de ter esse tipo de encontro espiritual, e ali Deus passava todas as diretrizes, a forma correta dele agir, dele lidar com o povo e as mensagens que ele deveria passar, né? Ele insiste que os maiores perigos que uma nação corre e que podem levá-la ao desastre e à destruição são o pecado, a desobediência e a falta de fé em Deus. Então, para começar, irmãos, isso é uma coisa mais do que falada aqui, e eu creio que os irmãos já estejam cansados de saber que o pecado ele leva à morte, à destruição de um ser humano, né? A insistência no pecado. Tem pessoas que são alertadas, são chamadas para que se arrependam. Às vezes uma pessoa próxima ao irmão, à irmã, tenta alertar: irmão, para, não faça isso, não vá por esse caminho, irmão, isso não vai edificar a sua vida. Pessoas que insistem em fazer o mal para a vida do seu próximo, insistem em cultivar esses sentimentos de ódio, de raiva, de rancor para com outras pessoas. Essas pessoas elas estão trilhando um caminho que vai levar fatalmente elas à morte, à destruição total. A morte, quando o Senhor fala na Bíblia, não é só a morte física, mas a morte espiritual também, que é muito pior, né? Porque se Deus te olha e enxerga que você é uma pessoa morta espiritualmente, Ele não tem mais um plano na sua vida. Acabou, cessou a sua história a partir daquele momento. E aí tem religiões que explicam isso de alguma forma e outras de outra, né? Que você vai para o inferno, que você vai para um lugar onde você vai ser açoitado, humilhado e eternamente vai passar por esse sofrimento, né? Mas cada um dentro da sua explicação, mas a questão é unânime, porque essa lei é universal. O que você fizer, o que você plantar, é o que você vai colher. Então ninguém foge desse poder, desse crivo, né, da mão pesada do Senhor, né? Então
Como a palavra diz, terrível coisa é cair na mão do Altíssimo. Então, irmãos, eu não quero cair, eu acho que os irmãos também não, né? Porque a hora que Deus aperta é muito dolorido, é muito difícil superar uma dificuldade que vem de Deus, né? Porque até o diabo, quando ele tem um acesso à vida de alguém, é porque é permitido por Deus que aquilo vá adiante, né? Tudo é permissão do Senhor, tudo, tudo, tudo. Inclusive Lúcifer, o anjo de luz, que foi criado por Deus. Então, se Deus criou aquele anjo, que sabendo que ele poderia causar tanto mal à humanidade e que no final dos tempos ele vai ser acorrentado e jogado, né, trancado no inferno e depois vai ser jogado no lago de fogo pela eternidade. Então, se Deus já sabia disso, ele permitiu que isso acontecesse, fica essa resposta para o irmão, para a irmã. Ah, mas eu trabalho com forças que são malignas e isso não vai me causar mal nenhum. Foi só um momento de fúria, de descontentamento, de vaidade, seja lá qual for a palavra, o adjetivo usado pelo irmão para justificar essa loucura. Não, irmãos, vocês estão errados, vocês estão cegos, vocês vão ter que pagar um preço muito alto por isso, né? E Deus fica só observando o irmão, a irmã, e tudo que o irmão e a irmã têm feito, né? Tudo que foi feito na escuridão será trazido à luz. E a palavra de Deus é soberana, ela não é mentirosa. Então, se o irmão quiser insistir nisso, é uma questão que depois o irmão no futuro não vai poder, né, se queixar do que vier a acontecer na sua vida. E olha que eu, até pelos meus anos de vida, já tive algumas experiências de ver pessoas agonizando, sofrendo muito no final da sua vida, por erros do passado, e algumas não entendiam por que estavam passando por aquilo, né? E outros aceitavam essa repreensão do Senhor e esse momento, às vezes até de passagem, porque quando uma pessoa, para ela ir para esse lado, né, da destruição, para ela sentir o mal na vida dela, basta ela estar bem. Você um dia pode estar bem, com saúde, sã, e no dia seguinte você amanhecer com um diagnóstico de uma doença incurável, ou sofrer um acidente, ou seja lá o que for, ou a destruição total de tudo que você mais ama no mundo, para que você consiga enxergar a Deus. Se ele achar que é dessa forma que você, a única possibilidade que ele tem de tocar o seu coração, é assim que ele vai fazer. Então, irmãos, não brinquem com o poder de Deus, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo obras assim em oculto para a destruição de outras. Meu Deus do céu, aonde elas estão achando que elas vão chegar? Será que elas não entendem que foi Deus que criou tudo, Ele que controla isso, todo esse jogo? Então é isso, irmãos. Eu queria continuar aqui, eu ainda separei outras passagens, né, onde Deus fala a respeito disso também, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 9 e 10. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficavam ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre as parábolas. Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, para que escutem e não entendam, senão eles voltariam para Deus e Deus os perdoaria. Então, às vezes as pessoas falam: meu Deus, mas eu olho a Bíblia, eu estudo, eu não consigo entender nada, né? Porque são pessoas que são rasas, elas não querem, na verdade, aprender nada. Porque a pessoa, quando ela quer, ela se dedica, e Deus vê isso através do Espírito Santo, que tem observado a vida do irmão e da irmã, e ele passa, a partir daquele momento, a capacitar a pessoa a entender, né? Então, muitos olharão e não enxergarão, ouvirão e não entenderão, porque não são todas as pessoas que vão ter essa capacidade, né? O reino de Deus, ele é muito seleto e não é para qualquer pessoa. Se o irmão ou a irmã achar que, não, eu tento ler a Bíblia, então eu vou desistir, porque isso é muito complicado para mim, é porque o irmão está passando por esse processo, né? Como diz aqui, Jesus dizia isso. A vocês Deus mostra o segredo do reino de Deus,
Mas para os que estão de fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que eles olhem e não enxerguem nada, e para escutem e não entendam. Né? Então é isso, porque essas pessoas não são dignas de entender e nem de olhar para o reino de Deus. Elas não são dignas, elas são más, são perversas, são pessoas odientas, pessoas que só cultivam a destruição e o mal. Então elas não são dignas de estar na presença de Deus. Então Deus, ele através da palavra dele, às vezes nessas tentativas desesperadas, as pessoas falam, meu Deus, mas então se a Bíblia é tão poderosa, eu quero buscar então esse Deus, e vai para a Bíblia. Só que Deus conhece o coração de cada um dos irmãos. Né? Então, se o irmão realmente tem essa vontade, que insista, que continue lendo a palavra de Deus. Não adianta só ficar assistindo vídeo, internet, ou olhando dizeres ou shots no Instagram, seja lá qual for a plataforma, qual o aplicativo. Isso não é o suficiente, irmãos. Ajuda bastante. O Espírito Santo também toca o irmão ou irmã através de um vídeo. Mas não é o suficiente. Você tem que ler a palavra de Deus, você tem que ter uma imersão naquele conhecimento através do Espírito Santo, daquele momento, né, um momento de reflexão. E isso é um momento de intimidade com Deus que o irmão ou irmã tem que insistir e tem que permanecer naquela posição durante um tempo. Tira um período do seu dia e vai refletir a respeito da palavra de Deus. E aí Deus vai sentir essa busca genuína no irmão e na irmã e vai capacitar vocês a enxergarem realmente o que significa o reino de Deus. Né? E como isso é gratificante, glorioso para um ser humano entender o significado disso tudo. Ele continua, né, em Marcos capítulo 4, versículo 22. Pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então, Deus, ele fala que tudo que está escondido, tudo que é feito em oculto vai ser trazido à luz, vai ser descoberto. Tudo que é escondido vai ser mostrado. Um dia, irmãos, se isso não acontecer na vida do irmão, a irmã que comete esses desatinos, fatalmente você vai ser escandalizada um dia, né, pelos erros que você teve no seu passado. Porque você, primeiro, não se confessionou com Deus, não abriu o seu coração, né, e não se consertou com Ele, pediu clemência e perdão pelas suas falhas. Então Deus, ele é soberano e é justo, até nisso. Ele vai trazer à luz o seu erro, a sua falha, para que você nunca mais cometa aquilo. Porque às vezes um desatino na vida do irmão, da irmã, pode trazer, né, uma consciência para as pessoas que estão vivendo próximos aos irmãos e acharem que aquilo, conviver com o pecado, é algo normal e natural. Então, para que Deus não deixe isso propagar, essa maldade, a sua mentira e todas as maldades que o irmão ou a irmã possa ter feito, ele vai trazer à luz o seu pecado e vai fazer com que você se conserte. E olha, o conserto de Deus, quando você leva Deus no limite, é muito pior. Então eu aconselho o irmão ou a irmã que faça isso primeiro, corra e faça isso em particular, sabe? No escuro, no quarto, trancado, e aí peça perdão a Deus, de joelhos, se humilhe, para que isso não venha à luz, porque esse concerto com Deus é algo que realmente eu não gostaria, eu não desejaria isso para ninguém, tá? Deus, você brincar com Deus é algo muito sério, irmãos, e tem consequências gravíssimas. E para finalizar, vamos no livro de Provérbios, né? Capítulo 11, capítulo 10. Primeiro, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Irmãos, se você for sábio, sabe o que Deus está dizendo aqui, não é de conhecimento jurídico, técnico, seja lá o que for, qual a sua especialização, é sábio perante a palavra de Deus.
sábio é você entender o plano de Deus para a sua vida, para a vida do seu irmão, do seu próximo. Isso é ser sábio. Se você for sábio, você vai prolongar os dias da sua vida. Agora, se você for cometer só desatinos e for uma pessoa inconsequente, né, e você vai abreviar os dias da sua existência aqui na Terra, como diz a palavra de Deus. Então, irmãos, e olha, não brinquem com a palavra de Deus. Ela é soberana e ela é verdadeira. Sabe, você pode duvidar de qualquer coisa falada por um ser humano, com todo respeito às outras religiões, né, onde você chega no túmulo de um homem desse que se auto-intitulava espiritualizado, seja lá o que for. Eu não vou citar nomes aqui para não ser cancelado na internet, mas eles estão lá, os ossos deles, o túmulo deles está lá, naquele lugar. Para quem quiser ver, se quiser desenterrar, você vai ver lá os restos mortais dele. E os restos mortais do nosso Jesus Cristo, onde é que estão? Cadê? Se as pessoas já sabiam naquela época o poder dele, que ele era Deus encarnado aqui na Terra. Onde é que estão os ossos dele? Onde é que estão qualquer objeto que venha a se reportar ao nosso Senhor? Onde é que estão aqueles objetos? Onde é que estão a roupa? Onde é que estão as vestes dele? Os ossos dele, os restos mortais dele? Então, se você achar que tem comparação entre um ser humano, né, que pregava conhecimento e através de diretrizes, e Jesus Cristo, que foi Deus encarnado, se você achar que tem um preâmbulo de comparação entre um e outro, que você continue acreditando nessas diretrizes, nesses ensinamentos e duvidando do que está escrito na palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para que aqueles homens estivessem ali, fazendo isso e transcrevendo o plano de Deus para a vida do ser humano, que está perdido. Né? Hoje nós estamos literalmente perdidos. A maioria, 99% da população está perdida. Tá? E para finalizar, irmãos, em Provérbios capítulo 11, versículo 17, quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa será recompensado. Quem está resolvido a agir direito viverá, e quem insiste em fazer o mal morrerá. Essa insistência em fazer o mal, tem pessoas que são insistentes. Por que elas não são persistentes na busca por Deus? Elas querem insistir em fazer o mal, em cometer os desatinos, em agredir, em mentir, blasfemar, em tentar prejudicar, destruir a vida do outro, do seu próximo, em cultivar ódio nos seus corações. Por que elas insistem tanto nisso, no mal? Por que elas não insistem em fazer o bem? Então, se você é uma dessas pessoas, o final que você tem da sua vida vai ser esse, a morte. E olha, Deus abrevia sim a vida do ser humano, tá? Não venha pensando que você vai passar ileso depois de toda a loucura que você cometeu, porque enquanto há tempo, há esperança. Se você não se mudar, não se consertar, você vai cair num poço e não vai conseguir escapar mais dele. Amém? E o Senhor Deus detesta quem tem o coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do seu castigo. Ou seja, você se consertar com Deus, você mudar o rumo da sua vida é algo gratificante e glorioso para o Senhor. Ele fica esperando que você faça isso, irmãos. Você acha que Deus teve o trabalho de te criar, de criar um ser humano perfeito, com o seu corpo, com toda a tua vitalidade, a disposição, com tudo funcionando, os seus órgãos, para que você fosse jogado à cova, fosse ir a sua alma, seu espírito fosse levado para o inferno, para ser açoitado por uma eternidade, porque é assim que você vai ficar, sendo açoitado, açoitada, sendo destruído por uma eternidade. Uma eternidade. E olha que Deus não mente, Ele diz que o final das pessoas que fazem o mal é esse. Esse é o final dessas pessoas. Sabe? Em cada religião diz um nome para o inferno. Cada um cria uma perspectiva diferenciada em relação a isso. Mas o final que Deus diz é esse, que vai ser um final triste, um final dolorido e vai ser eterno. Não tem como escapar.
Amém, irmãos? Eu gostaria então de deixar hoje essa mensagem para o irmão e para a irmã que está desesperançoso, achando que Deus não tem tocado, não tem observado o irmão ou a irmã nessa trajetória. Mas Rodrigo, eu leio às vezes o Antigo Testamento, eu acho que não tem uma conexão com o que a gente vive hoje. Ou então esses pensamentos assim, pensados, né? Aleatoriamente, eles não têm significado hoje, né, na forma do ser humano viver. Vocês estão enganados, irmãos. Desde aquela época, Deus já usava aqueles seres humanos, né, como eu disse no livro de Isaías ali, aquele profeta para alertar o povo, mostrar às pessoas que existe sim esperança, mas que isso tem um preço a ser pago. Tá? E essa devoção a Deus é que vai te levar à glória, e não a destruição, né, do seu próximo, e não a inveja, e não a maldade, e não a lascívia, e não outros pecados que são tão cometidos hoje em dia e com tanta naturalidade pela maioria das pessoas. Amém? Que fique essa mensagem para o dia de hoje. Espero ter ajudado os irmãos com esse conhecimento bíblico. E vou continuar falando a respeito de alguns profetas, de alguns homens da Bíblia, para trazer um pouco mais desse conhecimento para os irmãos, dividir esse momento de sabedoria. Amém? Fiquem na paz de Cristo, que Deus abençoe a nossa vida, a nossa semana, para a honra e glória do seu santo nome. Amém.